Tarde a todos. A gente sabe que é um esforço, né, que a gente faz para chegar aqui, mas aqui chegamos e aqui estamos. Então, vamos nos desligar de todos os nossos problemas, porque se estamos nesse planeta, temos problemas, né? Então, vamos tentar agora apenas se fixar nesta tarde maravilhosa, nesta casa que nos recebe com tanto carinho e a aprender um pouco mais da doutrina do Evangelho de Jesus. Então, eu vou passar agora para a Alessandra fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 131, Homens e Anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Está em Pedro, capítulo 2, versículo 11. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas contra as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez, corrompendo-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa. Quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios. E como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm, por vezes, secular duração. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que quanto mais revestido de poder divino, mais se compadece das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelido a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueças de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciam sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Bom, meus irmãos, de conhecimento de todos vocês, que aqui nós temos dois Andrés, né, na FABEM. Um é o André Rocha, meu filho, e o outro André Klein, meu genro. E hoje nós vamos ter três Andrés. Inclusive, todo mundo achava que o André Rocha, meu filho, ia fazer palestra hoje. Mas, na verdade, é o André Luiz Rocha Pinhal. E ele se chama André Luiz justamente por conta do André Luiz, da obra de Chico Xavier, né, da obra de André Luiz, do Nosso Lar, e todos os outros livros, né? É, bom, o nosso jovem palestrante de hoje, ele tem a mesma idade dos Andrés, 26 anos. Três Andrés de 26 anos. Ele mora em Espinho, entre Porto e Aveiro, e o centro espírita dele fica em Rio Meão, uma pequena terra, e chama-se Associação Espírita Esperança e Caridade. André, querido,
Também gostaria de agradecer neste momento a minha irmã amiga Danúzia, que mora em Porto agora, e graças a ela eu pude conhecer o André Pinhal. André, seja muito bem-vindo e agora eu passo a palavra para você. Olá, Fátima, olá a todos os que nos acompanham, quer presencialmente no Brasil, quer aqui online, assim como todos os amigos que estão connosco do outro lado da vida. E para nós é também uma grande oportunidade aqui estarmos, estamos muito felizes, porque sempre que somos convidados para trabalhar em nome de Jesus, sentimos-nos muito afortunados por podermos fazer o nosso trabalho de formiguinha operária, como um amigo muito querido meu costuma dizer. E, portanto, estamos gratos pela oportunidade, sobretudo de servir e de agora podermos, juntamente com todos vocês, prontos para refletir sobre algumas lições que certamente nos vão ajudar a compreender um bocadinho melhor qual é o nosso papel, como espíritas e como é que deve ser a nossa conduta como espíritas. Então, se a Fátima permitir, então vamos iniciar a apresentação. Está. Então, nós hoje vamos falar do tema da conduta espírita, nomeadamente do papel da simplicidade, da disciplina e da caridade. E então, para isso, nós recorremos ao livro com o mesmo título, Conduta Espírita, da autoria de André Luiz, através da psicografia de Valdo Vieira, onde recolhemos algumas anotações sobre aqueles que nós consideramos serem então pilares fundamentais da conduta que nos deve caracterizar como espíritas, que são precisamente a simplicidade, a disciplina e a caridade. E vamos partilhar então algumas reflexões em torno deste tema. E para começarmos, eu gostaria de passar um pequeno trecho de uma música que eu pedia que ouvissem com atenção e tentassem reconhecer. Por norma, eu agora, como estamos habitualmente num contexto presencial, eu costumo perguntar a quem reconheceu a música para pôr as mãos no ar. E por norma, nenhuma mão se levanta. Não sei se aí seria o caso também, mas por norma nenhuma mão se levanta. Mas a resposta seria totalmente diferente se nós tivéssemos crescido nos Estados Unidos da América entre as décadas de 60 e os anos 2000. Se tivéssemos crescido lá nessa altura, era impossível nós não conhecermos esta música, porque este é o tema de abertura de um programa de crianças que foi visto por gerações e gerações de crianças americanas. É um programa com o nome A Vizinhança do Mister Rogers, apresentado por Fred Rogers, que vemos na fotografia, e cujo propósito era ensinar as crianças a conseguir superar os conflitos da vida e a conseguirem gerir as suas próprias emoções. Nas palavras do próprio, se nós ensinarmos às crianças que as emoções são mencionáveis e podem ser geridas, teremos feito um grande bem pela saúde mental. E todas as gerações que acompanharam este programa de televisão foram profundamente tocadas por ele, modificadas. E o seu impacto está muito além daquilo que nós pudéssemos pôr por palavras. Então nós decidimos trazer um trecho do filme da vida do Mister Rogers que apresenta uma cena real que ele viveu. It's a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for beauty. Would you be mine?
E então nós podemos perguntar-nos como é que um simples programa de crianças conseguiu ter este impacto. Porque é de facto fascinante quando nós olhamos aquela que era uma carruagem de metro normal, como nós encontramos nas nossas viagens, onde seria impensável que quando umas crianças começassem a cantar, sobretudo uma música de um programa infantil, várias gerações acompanhassem em coro e toda a carruagem acompanhasse na realidade. Isto mostra o impacto que ele teve. E se nós nos perguntarmos como é que ele conseguiu isto, a verdade foi que o advento da televisão foi a oportunidade perfeita para Fred Rogers juntar aquelas que eram as suas duas grandes paixões: o trabalho com crianças e a música. E então ele decidiu usar essa ferramenta para bom uso e criou este programa onde ele apresentava números musicais, números com fantoches, interações entre os atores que faziam de personagens que viviam na vizinhança do Faz de Conta, e com isto ele abordava os mais variados temas, como a amizade, a bondade, o crescimento, mas também outros mais difíceis, como o divórcio, o racismo, a guerra e até a morte. Mas tudo isto ele fazia com uma tremenda simplicidade, porque ele sabia, se não fosse dessa forma, ele não conseguiria condensar esses assuntos tão complexos, às vezes até para nós adultos, de forma a que as crianças entendessem. E por isso ele precisava da simplicidade de falar a linguagem delas, para que elas pudessem entender. Mas essa não era a maior característica do programa do Mister Rogers. Não. Havia algo que o distinguia. E esse algo era o facto de, durante a apresentação do programa, ele olhar diretamente para a câmara. Ele fazia isto porque ele sabia que, na perspectiva das crianças que assistiam em casa, era como se ele estivesse elas. E ele sabia que assim ele tinha uma excelente oportunidade de lhes dar a paciência, o carinho e até a atenção que ele sabia que elas muitas vezes não tinham em casa. No entanto, o Fred Rogers não foi sempre assim. Ele teve uma infância muito difícil. Foi uma criança que cresceu muito isolada, sem grandes amigos. E os meninos com quem ele convivia muitas vezes gozavam-no porque ele era mais gordinho. Então, o Fred Rogers só teve realmente um amigo, um verdadeiro amigo, quando descobriu a personalidade de Jesus. Numa ida a uma igreja presbiteriana com os seus pais, ele ouviu falar da personalidade de Jesus e automaticamente encontrou ali aquele que lhe apontaria o roteiro de uma vida. Vida essa que seria temperada pela retidão e pela simplicidade, com o propósito de auxiliar o próximo. E foi assim, alimentado por este ideal, procurando, na medida dos possíveis, servir o Mestre, que ele se dedicou ao trabalho com as crianças. E com isso conseguiu impactar de uma forma fascinante gerações e gerações de crianças americanas, ao ponto de ser considerado um tesouro nacional, mostrando-nos assim que, quando o trabalhador está pronto para o trabalho com o Cristo, os recursos e as oportunidades aparecem. E para Fred, a simplicidade era absolutamente fundamental para que ele pudesse comunicar com as crianças. Mas a simplicidade era também fundamental para o seu guia, para Jesus. Isto porque a simplicidade foi um dos pilares fundamentais da sua mensagem. Nessa preparação para essa vinda aqui à Terra, Jesus poderia naturalmente escolher o contexto que achasse mais adequado à transmissão da mensagem. E então vejamos que contexto é que ele escolheu. Ele escolheu nascer numa singela manjedoura, viver entre gente simples. Toda a sua vida foi vivida em simplicidade.
Então, para nós, espíritas cristãos, a simplicidade tem que ser também um pilar fundamental da nossa existência. O que nos leva, naturalmente, a fazermos uma auditoria. Podemos perguntar-nos que esforços temos feito nós para incluir a simplicidade no nosso dia a dia. Que papel é que a simplicidade desempenha no meu cotidiano? Isto porque, se nós analisarmos a forma como o mundo opera hoje, ele é muito complexo. Mil e uma coisas estão constantemente a reclamar a nossa atenção. Tudo é para ontem. As circunstâncias mudam ao segundo. É natural, por isso, que nós nos sintamos cansados, irritados, até agitados, sem sentirmos grande capacidade de resposta. Mas aí, nos momentos precisamente em que temos que reorganizar os esforços e as forças para o trabalho seguinte do dia, para o dia seguinte, para a semana que vem, que opções é que nós tomamos? Será que optamos pela simplicidade ou será que continuamos a alimentar essa complexidade? E isto é um tema muito importante de nós refletirmos, porque, de outra forma, André Luís não nos teria avisado que há divertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. E o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que, muitas vezes, a euforia e o descontrolo conseguem subtilmente disfarçar-se de boa disposição e de divertimento, seduzindo-nos com a sua subtileza e originando-nos momentos de esgotamento que depois forçam um repouso prolongado, que não é descanso, é ressaca da má escolha anterior. Ao invés de optarmos por aquelas formas de passar o tempo, de recuperar as energias físicas, mentais e espirituais que nos permitem rejuvenescer e continuar no serviço. Então faça isto. É lícito que perguntemos: que opções é que nós temos para podermos então introduzir alguma simplicidade na nossa preparação para servir? E a literatura espírita oferece-nos três grandes opções. A primeira é a leitura edificante. Uma simples pagela, 15 minutos num dia. Só isso já é o suficiente para conseguirmos contactar com aquelas mensagens maravilhosas de consolo, de amparo, de encorajamento, de inspiração à prática do bem, que permitem que na nossa mente se vão acumulando essas ideias, que posteriormente, dadas as boas condições, se podem transformar em ações, passando para a nossa vida prática. Outra opção é a reflexão. Ela pode ser mais ou menos profunda. Podemos isolar um bloco inteiro na nossa agenda e proteger religiosamente aquele período. Ou então, dividir essas reflexões ao longo da vida, ao longo do dia. Essas reflexões têm como propósito permitir-nos parar. Parar para podermos digerir, processar aquilo que se passa connosco. Podermos analisar o que se passa para extrairmos as lições vivas a que a vida nos convida. E com isso, podermos ir aprendendo com aquilo que vamos vendo, vivendo, ouvindo, fortalecendo-nos. E por fim, a última proposta é a abstração do cotidiano. Porque às vezes, tudo o que é preciso é simplesmente parar. Simplesmente parar. Permitir que a mente não esteja constantemente a saltar de pensamento em pensamento, de atividade em atividade. Permitir-nos simplesmente saborear aquele momento, deixando tudo o que vem depois para depois, tudo o que ficou ficar, e simplesmente estar naquele momento. Assim que nós conseguirmos incluir alguma simplicidade no nosso dia a dia, nós vamos perceber algumas modificações.
Vamos perceber-nos diferentes. A vida vai ser diferente. E vai ser por uma razão muito simples. Essa razão é que nós vamos reparar que nós próprios vamos ser capazes de exteriorizar gentileza e compreensão para com todos. Vai ser natural em nós. Vamos ser capazes de, em todos os momentos, transmitir bem-estar, transmitir confiança, amparo, uma melhor capacidade de lidar com as dificuldades. E estas características vão ocupar todos os campos da nossa existência. E nós vamos poder ver-nos cônjuges mais amorosos, melhores pais, melhores mães, filhos mais dedicados, companheiros mais benevolentes. Vamos perceber essa mudança a tomar controle da nossa vida. E vamos viver de uma forma muito mais gratificante. Vamos perceber que vamos trazer para o campo da prática todas estas ideias em todos os momentos. E isto tem mesmo que acontecer. Nós temos que pegar no Evangelho e ter a capacidade de o trazer para o campo da vida cotidiana. Porque, diz-nos André Luís, que o exemplo digno é a base da verdadeira união em qualquer realização respeitável. O que ele nos quer dizer aqui é muito simples. A ação tem que coincidir com aquilo que nós estamos dispostos a viver. Isso porque nós podemos achar que a doutrina espírita, até que o trabalho na casa espírita, é o nosso compromisso. Mas na realidade, eles são mais ferramentas para um outro compromisso maior, que é o compromisso com Jesus. A doutrina, a casa espírita, são as ferramentas que a divindade nos oferece para o trabalho do bem. E então, esse compromisso foi assinado com a tinta do exemplo. Então, cada vez que nós agimos no bem, nós estamos a assinar de novo esse compromisso. Só que essa tinta desaparece com muita facilidade, em muito pouco tempo. Então precisa de ser constantemente renovada. Por isso é que a vivência constante no bem é algo que tem que caracterizar a nossa conduta diária. E então é neste sentido que Emmanuel nos fala que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhe os preceitos. Não, não. É imprescindível acompanhá-lo. E repare-se que ele escolhe aqui uma palavra muito forte. Imprescindível. É verdade. Mas é mesmo isso. Não há outra forma. Porque para servirmos no bem, se realmente admiramos o Cristo, nós temos que o acompanhar, que é como quem diz, fazer o que ele fez. Servir como ele serviu. Amar como ele amou. Esse é o desafio e essa é a proposta que nos é dada, para a qual a simplicidade é fundamental, permitindo-nos excluir tudo aquilo que não nos interessa, para nos focarmos naquilo que é realmente importante. Sempre que dizemos que sim a uma coisa, estamos a dizer que não a outra, e vice-versa. Então, quando deixamos que o mundo decida por nós, as nossas prioridades, os nossos empenhos, estamos a dizer que não muitas vezes àquilo que para nós é realmente importante. Quando passamos a dizer que sim ao trabalho com o Cristo, automaticamente vamos dizer que não a muita outra coisa que não nos interessa. Se a simplicidade nos disponibiliza para o bem, apenas a disciplina nos pode ajudar a vivê-lo. E quando falamos de disciplina, que outro exemplo haverá de disciplina do que não servir 1% do nosso país? Nós conseguimos imaginar o que é servir 1% do nosso país? Pois é, 1% do nosso país, neste caso da Somália, equivale a 90 mil habitantes. É esse o grupo de pessoas que era apoiado diariamente pela doutora Awa Abdi, no campo de refugiados que ela criou no seu terreno de família, conseguindo por isso o apelido, a alcunha, de Madre Teresa da Somália, por esse trabalho.
E narra-nos a doutora Awa Abdi que, na sua infância, a Somália era um país lindo. As zonas urbanas eram muito desenvolvidas, tanto quanto era possível para os recursos existentes. Movimentadas, pacíficas. As zonas rurais. Então, as zonas rurais nem se falavam, porque eram espaços verdes enormes, onde as crianças andavam com a maior alegria, a maior liberdade, onde nunca faltava, segundo a mesma, a carne, o leite e o ar frescos. E então era neste ambiente magnífico que a doutora Awa Abdi vivia enquanto menina, e assim viveu, neste que podemos chamar um conto de fadas, até aos 11 anos. Nessa idade, a disciplina vinha pô-la à prova. Vinha convidá-la aos primeiros passos naquele que seria o trabalho da sua vida. Durante o parto para o 7º filho da família Abdi, a menina Awa perdeu a mãe. Face a esse trauma, nós podemos imaginar uma criança de 11 anos a perder a mãe, a dor que ela deve sentir. E o que é que ela fez? Revoltou-se? Virou as costas ao mundo? O que é que uma criança de 11 anos pode fazer? Aquilo que ela escolheu fazer foi tirar daí uma lição. E diz-nos ela que aí, nessa tenra idade, ela aprendeu que a morte pode visitar-nos de muitas formas, através da guerra, da doença ou até do nascimento. Aquilo que nos cabe fazer é levantar e ajudar alguém em necessidade. Repare-se na grandeza do pensamento de uma criança de 11 anos que consegue pensar isto. E assim foi-lhe traçado um rumo muito claro na sua existência. Quando ela adquiriu idade para ingressar na universidade, ela serviu-se da disciplina para mover-se para a Rússia, onde conseguiu o título de médica, para depois voltar ao país do seu coração, onde, em 1983, abriu o primeiro consultório de ginecologia da Somália, trabalhando ela também com obstetrícia, porque o propósito de vida dela era garantir que mais nenhuma criança passava por aquilo que ela passou. Então foi ela pioneira em introduzir cuidados médicos na mulher e na grávida naquele país. Mas mais uma vez, o sonho de fada, o conto de fadas, o sonho que ela vivia, tinha os dias contados. A disciplina vinha fazer-lhe um novo convite. Em 1988, o governo da Somália colapsou, tornando-se praticamente terra de ninguém. Em 1991, começa uma guerra. Uma guerra entre as diferentes partes da Somália muçulmana, que entre si disputavam terreno. Mas depois também, que em conjunto, passaram a disputar terreno com a Etiópia cristã, criando assim uma guerra por aquela terra, alimentada em parte por motivos religiosos. O que é que resultou dessa guerra? Guerra essa que dura há mais de 20 anos, que ainda hoje continua. O resultado foi a escassez de alimentos. Foi a fome, a pobreza, a desgraça. Foi a criação de gerações consecutivas de crianças soldados, a quem a infância lhes foi roubada para lhes ser atribuída uma arma. Neste período, a doutora Awa Abdi continuava a fazer os seus trabalhos no seu pequeno gabinete, no terreno da sua família, onde também tinha casa, quando, certa noite, pouco depois da altura do jantar, ela ouviu bater à porta. Abriu e era uma família. Pedia abrigo. Vindos da cidade de Mogadíscio, onde ela estava, procuravam asilo por causa dos conflitos. Na Somália, a tradição diz que se algum viajante nos bater à porta e pedir
algum tipo de alimento, de abrigo, nós temos que aceitar e dar-lhe o que a casa tiver de melhor. Então, a doutora Abdi claramente recebeu essa família. Passado pouco tempo, mais vieram, ao ponto de a certa altura serem tantos que a família teve que ir dormir para debaixo das árvores. Num piscar de olhos, passaram-se mais de 20 anos. E aquele pequeno terreno de família, que recebeu uns quantos afastados por causa da guerra, era agora um campo de refugiados, com 90.000 pessoas. Sobretudo mulheres e crianças, que ali podiam receber não só abrigo, proteção da guerra, mas também alimento, mas também educação, apoio e cuidados médicos. Isto porque o pequeno gabinete que a doutora Awa Abdi abriu é atualmente um hospital de 400 camas, onde ela, em conjunto com duas das suas filhas também médicas, atendiam na altura, porque a doutora Abdi neste momento já se encontra no plano espiritual, mas elas atendiam em média 500 pessoas por dia. Às vezes chegava às 800, sem nunca reclamar, sem nunca hesitar, fazendo da disciplina a sua armadura para fazerem face ao sofrimento. Foi desta forma, tão amorosa e tão carinhosa, que aquele terreno adquiriu o nome da Aldeia da Esperança. Certa vez, uns jovens armados entraram pelo campo dentro. Tentaram tomá-lo de assalto. Tentaram tomar o hospital. E apontando armas àqueles que se deitavam nas camas porque estavam doentes, a doutora Abdi pôs-se à frente deles todos e disse: matem-me primeiro, antes de matar um único dos meus pacientes. Os jovens riram-se. Eles perguntaram-lhe: o que é que uma velha mulher como tu vai fazer? Ela não parou de os encarar e disse-lhes: eu posso ser uma velha mulher, mas há mais de 20 anos que eu contribuo para este país. E vocês? O que é que vocês fizeram para contribuir? Os jovens ficaram petrificados. E então, cheios de vergonha, simplesmente bateram em retirada. Mas, no dia seguinte, 750 homens armados tomaram o campo de assalto. Fizeram da doutora Awabdi refém na sua própria casa. Mas, mais uma vez, não tiveram hipótese. Porque rapidamente centenas das mulheres que estavam lá no campo fizeram todos os esforços que puderam, colocando a própria vida em risco, para devolver um pouco do amor que aquela nobre senhora lhes tinha dado. E assim não tiveram face às manifestações que elas fizeram de proteção da doutora Abdi e, mais uma vez, tiveram que bater em retirada. Isto mostra-nos a importância do trabalho no bem, conseguindo mobilizar recursos inimagináveis. Atualmente, a aldeia continua a funcionar com agricultura e energia sustentável e, inclusive, tem uma escola primária, onde, após muitos anos, estão a preparar, através da educação, a primeira geração de crianças que não terá que ser uma criança soldado. Era este o lema da doutora Awabdi: disciplina. Fizesse chuva, fizesse sol, estando descansada ou exausta, nada fazia diferença, porque enquanto houvesse alguém necessitada de serviço, tudo aquilo que ela ia fazer era servir. Então isto chama-nos a atenção da importância da disciplina. Nós, como espíritas cristãos, precisamos profundamente da disciplina. Sem a disciplina, nós não temos capacidade para fazer face às ofertas do mundo. Porque sedutoras e subtis, elas facilmente nos convencem de que a doutrina espírita é exagerada, que é muito complexa, de que devíamos abandonar, parar. A disciplina mantém-nos firmes no ideal.
mas ela não vem só. A disciplina deve vir sempre acompanhada da reflexão, porque só a reflexão nos permite perceber se continuamos, de facto, fiéis nos princípios do bem. Por isso é que Paulo nos disse: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. A nós mesmos. Sempre a nós mesmos. Porque não há como enganar a consciência. Não é possível que nós consigamos para sempre convencer-nos de que as coisas estão bem quando não estão. Então a consciência é isso que registra toda a nossa bagagem espiritual, quer do passado, quer de agora, permite-nos de facto perceber se estamos a cumprir com os propósitos do bem. E mais do que isso, o que é que ainda temos a fazer? Prosseguindo sempre com confiança em todos os momentos, porque facilitar, nem que seja por um segundo, pode ser muito complicado, porque o despiste favorece o domínio do mal. Nós sabemos dos embates entre as forças que querem auxiliar o progresso e aquelas que o querem atrasar. Nós conhecemos. Aliás, nós vemos-lo agora nos grandes palcos. Mas todo e qualquer conflito, internacional ou não, tem a sua sede sempre no mesmo ponto. Um ponto em comum em todos os casos de conflito. É o indivíduo. O indivíduo e a sua indisciplina na vivência constante de uma conduta moral e digna. Tudo isso, nós podemos querer culpar as instituições, as organizações, as nações, mas elas são compostas pelos indivíduos. O proliferar do pensamento coletivo que alimenta os ideais dessas instituições. Então o foco será sempre no indivíduo, que é o indivíduo que faz mover o mundo. E os seus propósitos são aqueles que se vão manifestar nos pequenos e nos grandes planos. Disso não haja dúvida. Daí a importância da noção da responsabilidade nas pequenas coisas, como porta de entrada para as grandes obrigações. Porque é aí que o espírito cristão, de facto, se vai provar. É no comportamento do cotidiano, nas pequeninas coisas, mostrando que se o pequeno compromisso é assumido consistentemente, o grande também vai ser possível. Disso não há que haver dúvidas. E por isso é que nós devemos conduzir-nos de modo a não excedermos em atividades que sejam superiores à nossa própria resistência. Comprometer-nos só na medida daquilo que conseguimos cumprir. Isso também é disciplina. Porque pior do que ter uma contribuição humilde com a prática do bem, porque nos identificamos com recursos ainda muito parcos, pior do que isso é queremos comprometer-nos com tanta coisa que acabamos por não colaborar de forma nenhuma. Então a disciplina surge-nos também como indicador da moderação, para que os nossos recursos possam ser o mais rentáveis possíveis. Porque a disciplina é a alma da eficiência. Então, se por um lado nós podemos pensar que a simplicidade é aquilo que nos disponibiliza para o bem, e se pensarmos também que ao mesmo tempo a disciplina nos permite vivê-lo, elas não podem ser concretizadas sem a caridade. Muitas vezes ficamos indecisos sobre a nossa capacidade para a caridade, mas e se a caridade fosse possível até num cenário de guerra? Certamente aí nós também seríamos capazes. Então é por isso que trazemos a história do soldado Desmond Doss. Esta história passa-se na ilha japonesa de Okinawa, uma ilha onde tínhamos uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Grande Guerra.
O exército americano e os japoneses disputavam o cume da colina de Hexo. E então, naquela tarde, teríamos um ataque americano ao cume. O pelotão estava em formatura, aguardava para avançar. Mas era isso mesmo. Ele aguardava. Aguardava porque, ligeiramente distante, estava um homem franzino, de cabeça baixa, que murmurava. A brisa, que naquela tarde acariciava a face daqueles soldados que esperavam, arrastava consigo aquelas palavras doces que diziam: Pai Celestial, dá ao nosso tenente a sabedoria e o entendimento para nos dar as ordens corretas, e a nós a sabedoria e o entendimento para cumprirmos essas ordens, para que, se for a tua vontade, possamos voltar todos salvos. Mas, ainda, se algum de nós não estiver pronto para te encontrar, que possa ser preparado por esta prece. Tudo isto te pedimos em nome de Jesus. Então, o que é que faz que um grupo de soldados, antes de um ataque, espera que o seu médico acabe uma prece? A verdade é que 2 dias antes, os americanos fizeram um ataque também ao cume daquela colina. Achavam que estava a correr tudo bem. Viam-se rapidamente a galgar metros, mas de repente aperceberam-se. Aperceberam-se que caíram numa emboscada. Os japoneses, sacrificando alguns poucos soldados, permitiram os americanos avançar o suficiente para os rodear de todos os lados e atacá-los sem misericórdia. Sem qualquer hipótese de defesa, os americanos caíram um a um. O Doss, encontrando uma cova, aninha-se e ali fica e espera. Espera que a morte não o venha visitar. Fica aquilo que parece uma eternidade. Até que dá outra vez consciência de si e vê que a noite caíra cerrada, estava tudo escuro. Um silêncio tenebroso tinha tomado conta do campo de batalha, pouco frequentemente interrompido pelas passadas dos soldados japoneses que vigiavam o terreno. Ele percebeu que era a hipótese dele. Levanta-se para fugir, mas assim que fica de pé, olha para um lado, um companheiro inanimado. Olha para o outro, um companheiro sem vida. No fundo da colina, onde tínhamos as tendas americanas, afastado do campo de batalha, ouve-se um barulho, vindo do topo da colina. Os americanos saem das tendas de arma em punho, pensando que eram os japoneses a atacá-los, mas ficam muito surpresos porque do topo da colina eles veem um corpo amarrado a descer. Reparam que o uniforme é americano. Avançam, desatam o corpo. Era um soldado ferido. Acorda só. Passado pouco tempo, desce outro. E depois outro. E mais alguns minutos vem outro ainda. E eles cá embaixo olham uns para os outros confusos, mas afinal, o que é que se passa lá em cima? Furtivamente, como um anjo da vida, envolto pela morte imperante, Doss rastejava pelo campo de batalha à procura dos seus colegas. Aqueles que ele podia, ele assistia na hora. Os outros deixava para depois, mas levava-os todos. Uns de arrastão, outros carregava-os aos ombros e levava-os até ao limite do cume. Amarrava-os e, usando o próprio corpo como roldana, descia-os vários metros. Depois subia a corda e voltava. Após as primeiras dezenas, ele sente um forte ardor nas mãos. Olha-as e elas estavam abertas em ferida, queimadas pela corda. Ensanguentadas. Mas ele não tinha tempo para ter dor. Enfaixou as mãos e continuou. A cada soldado que ele descia, ele deitava-se no chão, exausto, e olhando o céu, que naquela noite estava vazio,
Ele punha a mão na Bíblia, na pequena Bíblia que tinha no bolso esquerdo do casaco e dizia: Mestre, ajuda-me a trazer mais um. Ajuda-me a trazer mais um. E voltava para o campo de batalha. Nessa noite, sozinho, Doss salvou 75 soldados, americanos e japoneses. Esforço esse que lhe concedeu ser galardoado com a Medalha de Honra de Guerra, a condecoração mais alta em esforços militares. Mas o mais fascinante desta história é que o Doss é o único na história a ser condecorado, sendo ele um objetor de consciência. Porque olhando lá o sexto mandamento, o Doss leu: Não matarás. Então, no momento de ir para a guerra, ele alistou-se, mas recusou a receber treino e a carregar arma. Assim, não tendo armamento, a única coisa que o Doss tinha era a caridade. E por isso, encontrou a oportunidade de a aplicar e de servir. Isto representa exatamente aquilo que é pedido de nós. Porque dificilmente nós nos encontramos no campo de batalha, mas a vida pode ser um campo de batalha moral. Então Jesus diz-nos que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É isto que é ser cristão. Não é glamouroso, não é fácil. É servir, é fazer o bem, só porque tem que ser feito, porque é a coisa correta a ser feita. É enxugar a lágrima do outro, deixando de enxugar a nossa. Colocar o outro em primeiro e nós em segundo, para podermos servir. Porque o verdadeiro espírita jamais perde a oportunidade de fazer o bem. Porque a oportunidade está em todo o lado. Não fosse a caridade dever de todo o clima, como nos diz André. Então, se a caridade é dever de todo o clima, o espírita pode estar constantemente na prática do bem. Esse é o convite maior. Porque, como nós sabemos, fora da caridade não há salvação. Isto porque a reforma íntima, a salvação pela reforma íntima, depende da caridade. Mas para nós podermos adquirir a caridade, nós temos de trabalhar na reforma íntima. Então é bidirecional, encorajando-nos em todos os momentos à prática do bem, com uma certeza, a certeza de que cada semelhante nosso é um degrau de acesso à vida superior. Só que há uma condição. Nós temos que saber recebê-lo por verdadeiro irmão. Então é uma habilidade que nós temos que desenvolver, a capacidade de, independentemente da circunstância, independentemente do outro, arranjarmos forma de viver a caridade. E com isso podemos saber que, quando estamos na prática das obras do bem, a presença invisível de Jesus pode ser reconhecida. Por isso é que Emmanuel disse que era imprescindível acompanhá-lo quando falamos do exemplo. Porque todas as vezes que nós trabalhamos do bem, Jesus está connosco. Então é assim que nós o acompanhamos, convidando-o a estar connosco, trabalhando no bem, em todos os momentos, porque a vinha do Senhor é o mundo inteiro. Esta é a realidade que nós somos convidados a viver, a carregar este legado que é o espiritismo cristão, sustentado ao longo de milénios, pelo exemplo de Jesus e dos cristãos primitivos, e esclarecido de novo pelo espiritismo, que nos abre as fronteiras da existência, dizendo-nos que somos espíritos imortais, com o propósito de atingir a angelitude através da reforma íntima. Quando nós somos capazes de viver constantemente a caridade, nós vamos perceber que o próprio bem vai ajudar-nos a encontrar o tempo de auxiliar. É uma capacidade que nós adquirimos de diagnosticar a oportunidade da caridade e de a aplicarmos com vigor, com certeza e com confiança. Porque nós sabemos que o mundo só se transforma quando o homem se transformar. E que a paz do mundo
começa em mim. Então, esse é o convite da conduta espírita. Esta conduta que em todos os momentos fala a caridade através das ações, que nunca vacila no momento de auxiliar e que o faz sempre de uma forma tão simples, que é impossível não tocar corações. Por isso, com o Mister Rogers, nós podemos ver a simplicidade que nos espelha um propósito puro. Com a doutora Awabdi, vimos a disciplina constante. E com o Desmond Doss, podemos ver a caridade que nos mostra um altruísmo arrebatador. Mas, se ainda tivermos dúvidas sobre aquela que deve ser a conduta espírita, nós então vamos recordar as palavras de Francisco de Assis, quando ele pede a que Jesus o faça instrumento da sua paz, para que onde houver ódio, ele leve o amor. Onde houver ofensa, que ele leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, diz ele, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido e amar do que ser amado. Pois a certeza é uma: é dando que se recebe, é perdoando se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta é a conduta espírita. Este é o convite que há milénios Jesus nos lança fraternalmente e que agora está no momento de nós aceitarmos, cumprindo o nosso papel para que o mundo de regeneração se apresse, contribuindo com os nossos esforços para a globalização da fraternidade. Agradecemos então a todos a vossa atenção e a companhia e damos por terminado o nosso trabalho. André, meu querido, muito obrigada por essa palestra maravilhosa. E para quem não assistiu esse filme do soldado que se recusou a usar armas, né, durante a guerra, aqui no Brasil ele tem o nome de Até o Último Homem. E é um filme lindíssimo mesmo. Ele salva muitos. É emocionante quando cada homem vai descendo por aquele barranco pendurado, né? E André, uma coisa linda também é saber que o seu nome é André Luiz com S, né? Como você disse que em Portugal Luiz tem o S, que você tem esse nome por conta do espírito benfeitor que Chico psicografou tantas obras dele e que você cresceu, é um lindo rapaz, é um lindo jovem estudioso de André Luiz. Eu percebi que você usou várias frases dele, certo? E muito legal isso, muito bonito mesmo. Nós te agradecemos. Você estará conosco novamente este ano, que nos dá uma enorme alegria. E a Fabem te agradece muito, ok? Eu é que agradeço. Foi um gosto poder estar aqui. Repete para mim, por favor. Estava a dizer que eu é que agradecia, que para mim era um grande gosto poder estar aqui e poder estar a partilhar com todos vocês estas reflexões e podermos estar a aprender em conjunto. É verdadeiramente fantástico podermos fazer uso das tecnologias para diminuir as barreiras em nome de Jesus. Isso mesmo, em nome de Jesus. A Alessandra fará a nossa prece final. Agradecendo ao André, que está em Portugal, pelas belas palavras generosas.
agradecendo ao Pai maior, a Jesus, a espiritualidade amiga que está aqui conosco, nos intuindo, nos auxiliando para essa mudança interna. Uma mudança onde que tem que ter muita disciplina. E como diz o Emmanuel para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Possamos ter essa disciplina íntima para que possamos amar uns aos outros, como Jesus nos amou a todos. E que Deus esteja conosco e que esteja sempre nos nossos corações para fazermos o bem, que é o objetivo maior que estamos aqui na Terra. Que assim seja.